Olá, pessoal. Esta é uma aula complementar ao módulo 2 sobre fluidos e perispírito. Nós vamos falar sobre as propriedades do perispírito, sendo esse um tema bastante importante dentro do estudo do magnetismo. Kardec já disse que o estudo do perispírito é a chave para se entender uma grande variedade de fenômenos que até então eram incompreendidos. Nós vamos ver alguns deles aqui, que são entendidos graças ao estudo do perispírito e à ação perispiritual. O primeiro deles são as aparições. Os espíritos podem aparecer para nós encarnados graças à ação do seu perispírito. Sabemos que todos os seres desencarnados, o espírito é revestido por um perispírito que lhe dá uma forma e uma individualidade. Dessa maneira, então, ele consegue aparecer e ser visto por nós encarnados. É diferente a aparição da mediunidade vidente. A mediunidade de vidência é uma faculdade específica dos médiuns videntes. Já as aparições, elas podem ser vistas por qualquer pessoa, desde que o espírito queira. Ele consegue, então, aparecer para ser visto por nós, por um de nós encarnados, por um ou por mais de um de nós. No caso das aparições, a pessoa pode ver uma vez na vida e não ver um espírito nunca mais. Diferente da mediunidade de vidência, em que a pessoa tem a faculdade, sempre que algum espírito queira se mostrar para ele, dentro das condições necessárias, vai ser possível porque ele tem a mediunidade de vidência. No caso de aparição, para você ver o espírito que aparece, você não precisa ser médium vidente. Mas isso é uma condição fortuita, que pode acontecer, como eu disse, uma vez só e não acontecer nunca mais. Outro fenômeno que ocorre graças às propriedades do perispírito é a tangibilidade. O espírito desencarnado ele pode se tornar tangível, ou seja, ele pode ser tocado, sentido. No livro No Invisível, de Leon Denis, ele traz diversas experiências de materializações que foram realizadas na época, os primórdios do espiritismo, em que revelavam a existência dos espíritos e a sua capacidade de se revelar para nós encarnados, muitas vezes materializando-se de tal forma que poderia ser tocado, e ao ser tocado se poderia sentir a pulsação do coração, poderia sentir o calor da pele, o toque, a densidade, como se ele tivesse um corpo realmente físico, mas que não é. É um fenômeno de materialização em que o espírito se torna tangível. Outro fenômeno é o da transfiguração, que é quando o espírito desencarnado ele imprime nos fluidos perispirituais que o envolvem a forma que ele deseja. Sobre esse fenômeno eu tive uma experiência, uma certa vez assistindo um seminário, em que o palestrante, ao encerrar o seminário, fez a prece de encerramento, e nesta prece foi o Dr. Bezerra de Menezes que se manifestou e orou através do médium. Nesse momento, não sei por que motivo, eu abri os olhos e olhei para o médium, e ao invés de enxergar o médium, eu vi Dr. Bezerra de Menezes realizando o fenômeno da transfiguração no médium. Então, existia o médium e, revestindo seu rosto, sua face, havia como que uma máscara com o formato do Dr. Bezerra de Menezes. Então, dava para ver a figura do Dr. Bezerra de Menezes impressa nos fluidos perispirituais e, por trás, a face real do médium. O fenômeno de transfiguração, que é o mesmo que Jesus realizou no Monte Tabor, junto a Elias e o espírito de Moisés, e que foi visto por alguns dos seus discípulos. Só que a transfiguração de Jesus foi foi luminosa, né? Como ele é um espírito de alta elevação espiritual, então sua transfiguração foi completamente luminosa.
O fenômeno da bicorporeidade, como o nome diz, tem a ver com dois corpos. É quando nós encarnados podemos nos desdobrar ou nos desprender, emancipar do corpo físico. Esse perispírito emancipado do corpo pode materializar-se, sendo assim visto como se fossem duas pessoas, dois corpos físicos. Um é o corpo físico real, o outro é o perispírito materializado, fora do corpo físico. Então são dois corpos, esse é o fenômeno da bicorporeidade. Um caso famoso e muito citado na literatura espírita é o caso de Santo Antônio de Pádua, que estava realizando um sermão na igreja e desprendeu-se do corpo físico e foi até uma outra cidade defender o pai que estava sendo julgado, onde seu perispírito à distância materializou-se diante das pessoas que lá estavam, podendo constatar que foi no mesmo instante em que ele estava dando o sermão na igreja, estava ali seu corpo físico e na outra cidade seu perispírito materializado. Outra propriedade do perispírito é a penetrabilidade. O perispírito, por não ser matéria física, mas é matéria de qualquer forma, mas não é matéria física, é matéria fluídica, ele tem o poder, a capacidade de penetrar na nossa matéria mais densa. Por isso que eles conseguem atravessar uma parede, atravessar uma porta fechada, um ambiente material qualquer, eles conseguem acessar ambientes fisicamente fechados, graças a essa propriedade de penetrabilidade, por ser o perispírito uma matéria muito mais sutil do que a nossa matéria física. A propriedade seguinte é de emancipação. O perispírito ele está ligado célula a célula, molécula a molécula do nosso corpo físico. Porém, ele tem a capacidade de emancipar-se do corpo físico e, assim, realizar os fenômenos que Kardec estudou como fenômenos de emancipação da alma, como o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, catalepsia, letargia, dentre outros fenômenos que são de emancipação da alma. É quando o espírito emancipa-se do corpo, levando seu perispírito, logicamente, mas que esse perispírito permanece ainda ligado de alguma forma ao corpo físico, porque senão seria o fenômeno da morte. E nessa emancipação ele consegue realizar certos fenômenos contando com as faculdades da alma. Ele consegue utilizar-se das suas faculdades da alma que ele não consegue usar plenamente quando completamente sob a influência do corpo físico. Mas como o fenômeno de emancipação é um fenômeno que lhe dá uma certa independência, nesse caso, esse desprendimento faz com que o corpo físico interfira menos nas ações da alma, fazendo com que ela consiga utilizar melhor das suas faculdades espirituais. A expansibilidade e flexibilidade. Da mesma forma como no fenômeno da penetrabilidade, o perispírito, por ser de uma matéria muito sutil em comparação com a do corpo físico, ele consegue se expandir, porque ele é flexível, ele tem a flexibilidade que ele consegue dar expansão a esses fluidos. E, por exemplo, duas pessoas encarnadas que consigam realizar esse fenômeno de expansão através do seu pensamento, quando a gente se concentra, quando a gente faz uma prece, quando a gente está pensando muito, refletindo muito em determinado assunto, nossos fluidos perispirituais, eles se expandem. E ao tocar os fluidos perispirituais de uma outra pessoa, pode acontecer, se elas tiverem essa condição, pode acontecer delas conseguirem interpretar, captar o pensamento uma da outra, onde os fluidos se tocam, quando os fluidos se tocam, eles conseguem assim entender-se sem o uso da palavra, sem o uso da comunicação verbal, vamos dizer assim. A flexibilidade dá ainda ao perispírito a capacidade de mudar de forma. Então, uma pessoa, por exemplo, que tinha uma deformação física no corpo físico, que essa deformação física era proveniente de uma deformação perispiritual. Quando ele desencarna numa condição melhor, seu perispírito pode já não mais ter essa deformidade
e apresentar-se da forma completamente, assim, anatomicamente normal. Ou então ele pode mudar a sua forma para apresentar-se como com a aparência que ele tinha de uma outra encarnação que ele chamou mais a atenção. Ou se ele é um espírito mais elevado, de maior elevação, ele pode ter uma aparência mais sublimada, vamos dizer assim, mais sublime, mais enobrecida, mas ao aparecer para um encarnado seu conhecido, ele pode voltar àquela forma pelo qual era conhecido aqui na Terra, para que ele possa ser visto e reconhecido. Então ele pode utilizar aí a capacidade dele de tangibilidade, onde ele vai materializar-se para ser visto pelo encarnado, pode usar o fenômeno da aparição para que ele consiga ser visto, ser tocado, vamos dizer assim, e graças a essa flexibilidade ele pode aparecer com a forma que ele quiser, para que ele seja reconhecido por aquele ente querido que ainda está aqui na Terra encarnado. Condutor de sensações. O perispírito é o condutor das sensações. Tudo aquilo que nós captamos através dos nossos sentidos físicos, todas as sensações experimentadas no nosso corpo físico, são conduzidas pelo perispírito até o nosso espírito, para que lá sejam experimentadas como aprendizados, como novos conhecimentos, como experiências do espírito. E da mesma maneira, as vontades do espírito são conduzidas pelo perispírito para serem transformadas em ações pelo nosso corpo físico. Então, se eu quero falar aqui para vocês, esse desejo de falar pertence ao espírito. É transmitido pelo perispírito, que conduz, que manipula, vamos dizer assim, os implementos cerebrais, de modo a que eu possa reproduzir aquilo que eu estou pensando, meu pensamento, através de uma fala para vocês. Da mesma maneira, se eu furo o dedo e sinto uma dor no local da furada, meus nervos vão conduzir essa sensação até o meu cérebro, pelo sistema nervoso. Do sistema nervoso é repassado ao perispírito, e o perispírito vai enviar essa sensação, essa informação para o espírito, que vai de imediato enviar a mensagem de volta ao corpo físico para que eu retire aquele espinho do dedo que está me furando. Ou promovendo a ação de fazer um curativo, de colocar um medicamento, alguma coisa desse tipo. Então, o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo realiza a ação física. Bom, gente, era isso que nós tínhamos para falar sobre propriedades do perispírito, uma aulinha bem rápida, só com uma complementação do módulo 2, como eu falei no início, tá bom?